Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy. Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV. Está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana saímos aqui dos estúdios da Santa Cecília TV e vamos diretamente ao continente europeu. Entrevisto Janete Bala, que é diretora de investimentos da TIL. Janete, obrigado pela tua presença. Um prazer enorme te ter aqui com a gente. Obrigado, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Quem é a Janete Bala? Como é que a Janete conseguiu, evidentemente, atuar nesse segmento tão competitivo que é o segmento portuário? Conta pra gente um pouquinho da tua carreira. Bom, certo. Eu fui criada em Goiânia, então eu fui na Universidade Federal de Goiás, formada em Direito. Mas eu gostei sempre mais da área de business, então eu tive a oportunidade logo depois de formada de me juntar a uma das linhas de navegação, que tinha um programa de treinamento de jovens profissionais, e gostei muito da área. Então, depois de passar 5 anos com a empresa, decidi mudar e fazer um MBA. Depois eu saí da linha de navegação, saí do terminal, da linha de terminais e olhei outros commodities. E agora tive a oportunidade de me juntar à TIL em 2016. Comecei na área de auditoria, que me deu uma grande visibilidade de todas não só as oportunidades, os problemas, os riscos que os terminais enfrentam. E eu fui promovida para a área de diretora de investimentos, onde eu trabalho com um portfólio de terminais, os quais incluem terminais brasileiros, BTP, a Portonave e a Multirio SCP, e também portos internacionais, como o nosso porto na Antuérpia, MPET, um porto de Abu Dhabi, porto na Arábia Saudita, e vários portos aqui na Europa. Então, isso me dá uma grande visibilidade. Qual é a função da TIL? O que, evidentemente, ela vem hoje desenvolvendo, principalmente dentro do setor portuário, e o que leva, evidentemente, essa companhia, essa multinacional, ao sucesso que hoje ela tem nos negócios portuários? Sim, a TIL é uma empresa de enorme crescimento.
A gente tem a sorte de ter uma companhia irmã, que é a MSC, a Mediterranean Shipping Company. E então, originalmente a TIL foi criada para estar onde a MSC estiver. Então, aonde se viu que a MSC está e tem necessidade de infraestrutura e quer garantir um berço, quer garantir um nível de produtividade, é aonde a TIL inicialmente entrou. Na verdade, até hoje, esse é um dos pilares da TIL. A gente vai aonde a MSC precisa da gente. Isso não quer dizer que a MSC é a nossa única cliente, de maneira alguma. Tanto que a gente trabalha como joint venture, por exemplo, na BTP, a gente trabalha com a EPMT. Então, tem, claro, a Maersk também, que vem na BTP. E a mesma coisa em todo o Brasil e todo o mundo. A TIL agora está com... Bom, depende de como você conta, porque a gente também tem esses Service Management Agreements com a MSC, mas a gente maneja 50 portos, 50 terminais pelo mundo afora. São 50 terminais em aproximadamente 26 portos espalhados pelo mundo todo, Janete? Sim, é isso mesmo. A gente tem participação na África, a gente tem participação grande na Europa, América do Norte, América do Sul e um pouco na Ásia. Por enquanto a gente não tem nada na Oceania, mas a equipe aqui gostaria muito que tivesse para a gente poder viajar para lá. Sem sombra de dúvida, eu imagino o quanto. A gente está vivenciando esse momento de pandemia, né? Como é que o mundo está se comportando, principalmente nas relações do comércio exterior? Qual é a experiência que você está tirando absolutamente disso tudo e quais são as tuas perspectivas, Janete, para o futuro? Olha, uma coisa que veio à tona agora é que o comércio mundial é realmente o backbone da economia. Então, vários países foram afetados, mas o que a gente vê, tanto dos armadores, quando a gente vê as notícias nos jornais, a Hapag, a CMA, MSC, todas falaram, estão tirando capacidade porque tem capacidade em excesso. Sim, porém, a economia, apesar do PIB cair e a economia não estar nos melhores pés em todo o mundo, o comércio ainda existe e a necessidade de transporte marítimo continua existindo. Então, sim, os resultados financeiramente falando não são como eram no ano passado ou nos anos anteriores, mas isso não quer dizer que a necessidade não está mais lá. Então, tem várias fontes de pensamento, ou gente que fala, bom, esse é o momento de você investir, seja onde for, porque os preços caíram, você pode achar ótimas oportunidades, o que é verdade também, e também é um bom momento para limpar a casa, como se diz, você procurar os seus processos, ver o que você pode melhorar internamente nos terminais. O que eu vi, eu posso falar do meu portfólio, as pessoas foram muito... elas perceberam rapidamente o efeito que isso poderia ter e todo mundo realmente, não sei como se diz isso em português, mas they stepped up to the challenge. Então, as pessoas realmente deram tudo de si e procuraram quais são as áreas onde dá para melhorar os processos, quais as áreas onde os investimentos têm que ser feitos para melhoria, para melhorar financeiramente esse ano, quais são os investimentos que têm que ser prolongados para o ano que vem. E então acho que todo mundo realmente, os esforços que a gente vê nos terminais foram excelentes e o mais importante de longe é como os terminais lidaram com as pessoas, com os trabalhadores que estão, porque é uma crise humana, é uma crise humanitária e então realmente você vê que todo mundo quer proteger a segurança, porque sim, é importante você continuar com o comércio e com a economia, mas muito mais importante do que isso, você preservar a vida e cuidar das pessoas que estão no seu terminal. Então,
Eu tenho que agradecer, inclusive, a time da BTP, da Portonave do Rio, porque fizeram esse excelente trabalho. Janete, você fez a ponderação e a colocação principalmente em relação ao PIB, né? A gente pode dizer que a movimentação de containers para um país é um excelente indicador do PIB, principalmente dentro de cenários econômicos como os que nós estamos vivenciando atualmente? Tudo depende. Especificamente no Brasil, você tem apenas 15% do mercado nacional que é via comércio internacional. Esses 15%, 95% desses 15% vão via portos, vão via o mar. Mas como o comércio internacional são só 15% do PIB brasileiro, não tem como você falar que o container está ligado a isso. Então, por exemplo, no Brasil, a gente teve uma queda na importação, mas os commodities que o Brasil exporta, e inclusive frango e carne, a demanda não caiu. A China continua consumindo, especialmente comida, não caiu a demanda. Então, sim, o produto interno, os serviços podem ter caído no Brasil, o PIB está abaixando, mas isso não está necessariamente ligado a um com a quantidade de containers. Inclusive, isso é um exercício que a gente tentou fazer, porque a gente viu que saiu no WTO 30% do PIB do comércio internacional vai cair. Sim, mas como que a gente traduz isso para containers? E, honestamente, a gente não chegou na fórmula, não existe uma fórmula mágica. Quem sabe daqui a 5 anos, quando a gente olha para trás, a gente faz uma matemática disso, mas hoje não tem como ela falar isso. Muito tem se falado nos últimos dias sobre retomada econômica do país no pós-pandemia. Bom, como é de conhecimento geral, o poder público federal não terá condições de realizar investimentos expressivos e imediatos no pós-pandemia, seja no setor portuário, seja em qualquer outro segmento da nossa economia. Isso se conclui pelo fato de que antes mesmo da pandemia, a economia nacional já atravessava por um momento delicado. E com a crise pandêmica instalada, esse cenário se agravou ainda mais, uma vez que os cofres públicos foram negativamente impactados em razão da perda de arrecadação e necessidade de investimentos emergenciais na área da saúde, bem como no socorro aos estados e municípios. Como consequência, a retomada econômica dependerá e muito de investimentos privados, especialmente de injeção de capital estrangeiro. E esse não será um privilégio só do Brasil. Haverá uma grande concorrência no cenário internacional pela captura de investimentos privados. Nessa disputa, levará vantagem aquele que oferecer o cenário mais atrativo do ponto de vista não só da lucratividade, mas também do risco, o que está diretamente relacionado com o tema aqui proposto, segurança jurídica e estabilidade regulatória. E aqui vai uma pergunta. O Brasil oferece segurança jurídica e estabilidade regulatória no setor portuário para atrair capital privado, sobretudo capital estrangeiro? Infelizmente, a resposta é negativa. Na rotina do setor portuário, nós temos vários exemplos de excesso de regulação e, em alguns casos, sobreposição regulatória. Invariavelmente, temos de um lado a agência reguladora do setor regulamentando e autorizando a prática de determinados serviços portuários mediante remuneração, que depois são confrontados por outros órgãos da mesma estrutura do poder público, o que acaba provocando inúmeras disputas entre usuários e regulados na esfera administrativa e também no âmbito do poder judiciário, gerando insegurança jurídica e instabilidade regulatória. Esses fatores acabam desestimulando o investidor e, portanto, essa questão precisa ser equacionada com a máxima urgência. Precisamos oferecer ao investidor a segurança de que o plano de negócios traçados para o seu investimento no início não sofrerá nenhum tipo de interferência artificial em razão de mudanças
injustificadas nas regras no curso do jogo. Para isso é necessário um alinhamento entre os principais agentes públicos intervenientes do setor. Em primeiro lugar, no sentido de que o Estado deve intervir apenas de forma subsidiária e excepcional, nos termos, inclusive, da Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019. Em muitas situações, o próprio mercado se autorregula. Nas demais hipóteses em que, de fato, há efetiva necessidade de intervenção do Estado, é preciso que se assegure a estabilidade das regras implementadas. Por exemplo, serviços portuários reiteradamente autorizados pela agência reguladora do setor não podem mais ser objeto de confrontação a todo e qualquer momento dentro da própria estrutura do poder público. É preciso um alinhamento nesse sentido e com urgência. Deixa eu te fazer uma pergunta, Janete. Você fez essa colocação em relação à fórmula, né? Evidentemente, até porque é um momento único na história da humanidade, né? Tudo aquilo que a gente está passando mais recentemente, e todo mundo tem tentado fazer um exercício de futurologia, né? É o que a gente praticando nos dias atuais. Você acredita, e aí a percepção, tá? Depois eu quero entrar na relação do investimento, mas primeiro eu preciso entrar na relação do mercado. Você acha que o mercado ele vai ser mais protecionista no comércio exterior? Ou seja, a Europa vai proteger mais o seu mercado, os Estados Unidos vai proteger um pouco mais o seu mercado e vai fomentar principalmente a indústria interna desses continentes, desses países? É difícil dizer. E eu acho que sempre vai existir um comércio internacional, por mais que os países procurem proteger as indústrias. Você pode mudar a manufatura, mas algumas peças e mesmo commodities e minerais não tem como você produzir em casa. Então, eu também acho que existe uma perspectiva hoje em dia que tem vários governos populistas pelo mundo, mas isso também não é para sempre. Então, acho que a gente está num momento de mudança, mas que isso não será para sempre. O governo federal tem uma perspectiva muito grande aqui no nosso país de atrair principalmente o investidor internacional. E aí eu queria dividir a minha pergunta em duas etapas. A primeira, né, qual é a diferença para o investidor em relação ao Brasil, Estados Unidos, Ásia e Europa, né, olhando pelo prisma do investidor? E o segundo, qual é o desafio para o investidor para investir num país como o Brasil? Bom, o investidor, o que ele procura? É um retorno. Mas tem dois tipos de investidor. O investidor que procura risco, que quer retornos grandes, e o investidor que quer uma constância. Então, como tudo é uma cadeia, você recebe dinheiro dos bancos para você investir, e todos têm uma cadeia de investidores, certo? Então, o que você procura como investidor internacional? Você quer segurança jurídica, você quer que você investa seu dinheiro e que você saiba, você possa planejar como que esse dinheiro vai te render e como você vai pagar as suas próprias dívidas, porque não é tudo sobre profit, você tem as suas dívidas que você também tem que pagar. Então, você cria um business case baseado nisso, ou seja, você pede dinheiro emprestado, você faz um plano, você fala, essa vai ser a rentabilidade, isso é o que eu vou conseguir pagar, e você planeja de acordo. Agora, o que vai fazer você colocar o seu dinheiro nos Estados Unidos, na Singapura, na Antuérpia ou no Brasil? É você olhar o seu business plan, pôr aquilo na planilha e falar assim, ok, isso é o que eu vou pagar, isso é o que eu vou receber, e a matemática faz sentido. Você sabe que se você colocar o seu dinheiro na Singapura, na Antuérpia, você sabe exatamente o que você vai retirar daquele business para você pagar os seus devedores também, as suas dívidas. Já se que você está no Brasil, não tem essa segurança. Já
está melhorando, sem dúvida, mas você sabe que se mudar um presidente da área portuária, se mudar um ministro, se mudar o presidente, você não tem mais aquela segurança jurídica de saber, não, lei é lei, o business plan que eu criei quando eu fiz o meu investimento está válido e não vai mudar, ou seja, está tranquilo. Então, aí, para você investir, você tem que ser aceitar um pouco mais de risco, e é isso. Ou seja, se você tem 1 bilhão para investir, vamos dizer que a gente quer investir 1 bilhão de euros em um terminal greenfield. A gente vai ver onde tem o mercado, obviamente, onde tem o mercado no futuro, qual tem o espaço de crescimento, mas a gente também precisa saber que o que a gente acordou, o que a gente usou para fazer o business plan, vai estar válido daqui a 5, 10, 30 anos, o tempo da concessão. Toda vez quando a gente trabalha com empresas internacionais, a gente sabe que primeiro o investidor ele está fazendo o investimento porque ele quer o retorno daquele valor aplicado. Isso é indiscutível, a gente não pode demonizar o lucro, né? Eu sempre comento desta maneira, principalmente se você quer atrair esse investidor para dentro do teu negócio ou propriamente para dentro do teu país. Mas a instabilidade jurídica, ela faz com que você não consiga mitigar o risco, né? E quando você não mitiga o risco, você evidentemente você tem que majorar todos os teus custos e a tua operação ela acaba ficando muito mais cara. Diante desse cenário, eu tenho que te perguntar, vocês estão olhando, né? A TIL está olhando para investir ainda no Brasil? Quais são os planos, né, se assim eu posso dizer, ou te provocar, para o Brasil, aqui uma vez que vocês já estão instalados em 3 localidades? Sim, sem sombra de dúvida, a gente sempre está buscando novos investimentos, inclusive no Brasil. Estamos nesses 3 portos com nossos terminais, mas ainda existe oportunidade no Brasil. E como eu tinha colocado antes, o comércio internacional do Brasil ainda não está maduro, por assim dizer, ainda não conquistou todo o mercado. Então, tem oportunidade. Eu acho que ainda vai ter crescimento e eu sei que os nossos CEOs e a família também tem uma grande visão para o Brasil. Então, sim, a gente procura investimento no Brasil. Aí que vem a segurança jurídica, como você mesmo mencionou. Que, por exemplo, se a gente... Uma grande parte de como a gente paga os nossos investimentos no Brasil, por exemplo, ao contrário de países como a Bélgica, a Antuérpia, onde o custo ele é o box, tanto na importação, na exportação, o transshipment, todos têm mais ou menos o mesmo valor ou agregam o mesmo valor. No Brasil, por causa de políticas governamentais antigas, sempre foi exportação, você fomenta e a importação é o que se paga, certo? Então, por exemplo, o SSE é uma coisa que é essencial para pagar a infraestrutura que a gente... Foi mais de $1 bilhão na época que a gente investiu em Santos, por exemplo, e agora está mudando, porque o CAD, o TCU, a ANTAC estão em disagreement entre si. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que continuar olhando no futuro. Quais que são as decisões, que está escrito na lei, o que está escrito no contrato e como é que a gente vai garantir que o business plan vai realizar. E você mencionou o lucro, a demonificação do lucro. Sim, sem dúvida, a gente não pode demonificar o lucro. Mas também é importante dizer que existe-se essa impressão de que é tudo lucro, mas não é. Os custos são grandes. São altos. Muito então, altos. Os custos são altíssimos. Para você pegar dinheiro emprestado para investir no Brasil, os juros não são os mesmos de você pegar dinheiro emprestado e investir na Singapura. Entendeu? Então, sim, existem lucros no Brasil, mas existem também muitos custos. E o risco, supostamente até pela tua percepção, e eu vejo desta maneira, né? Eles são
riscos bastante altos, né? Você precisa ter bastante coragem para fazer investimentos onde você tenha uma estabilidade jurídica bastante grande. Correto. Janete, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de finalizar, eu queria te fazer algumas colocações. A primeira, teu em português é perfeito, né? Você fala muito bem o português. E a segunda colocação, se você me permitir, eu sei que você está aí na Europa, é ter principalmente o teu entendimento em relação a essas questões culturais aqui, principalmente dos executivos, né? Eu sei que existe uma dificuldade muito grande de transicionar a cultura de determinados países para o board da companhia, né? Vamos dizer que ela enxerga hoje, principalmente, essas questões culturais do Brasil, principalmente impeditivas da legislação, e trabalha isso de uma maneira mais flexível. Por que eu faço essa pergunta? Porque isso pode, de alguma maneira, gerar possibilidades maiores de negócio para o nosso país, evidentemente, uma vez que o board de uma companhia internacional tem um entendimento de tudo aquilo que está acontecendo por aqui. Claro. Olha, uma coisa que eu posso dizer claramente, a gente tem um brasileiro aqui que trabalha na mesma função que eu. Eu conheço o mercado brasileiro um pouco, eu conheço mais o mercado europeu. E a gente tem excelentes executivos no Brasil. O Ricardo Duarte, o René Duarte, Castilho, Osmari, a família Klein, são pessoas de excelente conhecimento e anos de experiência, e a gente confia muito nos nossos executivos no local. E eles nos dão toda essa clareza do que está acontecendo, e a gente confia, a gente... Tem um colega meu que fala, nós da diretoria somos os sparring partners, porque a gente está lá para fazer a vida deles difícil, honestamente, mas eles são excelentes pessoas e excelentes executivos, e a gente reconhece isso. E eu devo dizer, a gente foi um pouco negativo durante essa conversa sobre o Brasil. Eu sou apaixonada pelo Brasil, acho que é um país de excelentes possibilidades, e como eu estava te dizendo justamente antes da gente começar a gravação, que se você quer um problema resolvido, ache um brasileiro e ele resolverá. Então, eu tenho essa visão, e eu sei que muitos aqui têm essa visão, porque não é à toa, numa empresa onde a gente tem 45 pessoas, nós temos 4 brasileiros. Sim. Número expressivo. Sim. Praticamente 10%. Exatamente. A gente ainda está batalhando para trazer mais brasileiros. Então, tá certo, eu vou colocar o seu nome. Não, mas o Brasil é realmente, para mim, é uma terra de excelentes oportunidades. Poderia ser a porta para a América do Sul. Tomara que seja, vire a porta da América do Sul. Então, a gente chega lá. Não tenho dúvida. A gente chega lá. Ordem e progresso. Não tenho dúvida em relação a tudo que você ponderou. Janete, a gente chegou ao final do nosso programa. Eu queria muito te agradecer a tua participação aqui em conjunto com a gente. Eu acho que a gente não trata uma agenda que não seja uma agenda positiva. A gente trata realmente dos problemas como eles devem ser tratados. Sim, eles vão a gente ter. deve, né, uma percepção, principalmente para o mercado, da visão do investidor internacional, e que de alguma maneira a gente consiga fazer a lição de casa aqui no Brasil, ajudando principalmente todos os políticos de um modo geral e todas as pessoas que fazem parte desse negócio tão importante para o nosso país, que é o negócio portuário. Quero muito te agradecer. Eu espero contar com você mais vezes aqui no Porto Negócio. Muito obrigado, Janete. Obrigada. Um ótimo dia para você. Porto Negócios vai ficando por aqui. E lembre-se, o Porto não para. O Porto é negócio. Mas sem negócio, o Porto para. Um forte abraço e até semana que vem. E Negócios. Apoio Maritime Law Academy. Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV.